Olá, sou Edson Bruschi e bem-vindo ao Nerdagens 3D Eletrônicas e Afins. Talvez você já tenha notado que a ligação da minha Grabber está um belo de um ninho de amafagafos. Mas em minha defesa, isso não é por uma questão de relaxamento apenas. Desde que montei essa impressora, ela tem sido usada para muitos testes. Mas hoje vamos arrumar ao menos uma pequena parte disso. Quer dizer, na verdade vamos trabalhar em outra coisa, mas isso vai ajudar a dar uma boa arrumada no cabeamento. Eu atualizei o meu suporte do extrusor BMG, então vamos tirar o suporte antigo, colocar o novo, aproveitar para mostrar para vocês o que mudou e de quebra acredito que a fiação do extrusor vai ficar bem melhor. Já que um dos motivos da atualização foi justamente criar alguns caminhos para os fios do aquecedor, termistor, ventilador. Então, primeiro vamos desmontar o extrusor antigo. Este em azul é o suporte versão 4, que foi desenhado para ser bastante compacto e sem firulas, mas já prevendo lugar para o BL-TOT, que muita gente curte e eu também considero bastante útil. Além de que os clones, como o que eu estou usando aqui, são baratos e costumam funcionar muito bem. Além disso, note que eu não estou usando um BMG Extruder original, estou usando um clone da Facet, que está me atendendo muito bem há mais de um ano. Uma curiosidade aqui é que eu não havia desenhado um suporte para ventilador de resfriamento da peça, ou mais especificamente do filamento que sai do bico extrusor. Então, eu simplesmente prendi o ventilador com uma fita dupla face. E por mais tosca que possa parecer essa solução, ela tem funcionado surpreendentemente bem, porque a fita tem uma excelente aderência, o ventilador nunca soltou. Eu até acho que a própria elasticidade da fita pode ser positiva, por isolar a vibração do blower do restante do conjunto e com isso reduzir o ruído, mas aí eu já estou especulando. De qualquer forma, isso foi alterado na versão 5 que eu vou mostrar depois. E para guiar o fluxo do ar, um sapatinho vai encaixado na saída do blower. Simples, mas funcional. Muitas vezes as soluções mais funcionais são exatamente as mais simples e nós vamos preservar boa parte dessa ideia no novo desenho. Sem ter afunilamentos e curvas, a gente reduz a resistência ao fluxo e conseguimos mais ar resfriando o filamento saindo do bico, que é, afinal, justamente o que nós queremos. Para tirar o BMG, são 3 parafusos que prendem no motor. O suporte fica sanduichado entre o BMG e o motor, e o dissipador vai preso no próprio BMG. É um sistema muito legal, mas precisa de um pouco de jeitinho para lidar com ele. Uma coisa que eu nunca gostei no meu desenho foi os fios do aquecedor e do termistor saindo por trás do carro. Isso é algo que foi melhorado bastante na versão 5. Na versão 4, estava meio chato para tirar e colocar o carro completamente montado quando você queria fazer alguma manutenção, como por exemplo, sei lá, trocar os rolamentos do eixo X. Agora vai dar para tirar completamente o carro simplesmente afrouxando 3 parafusos, fazer o que você quer fazer e colocá-lo novamente no lugar apertando 3 parafusos e deu. Muito mais simples. O legal é que também vai ser possível continuar fazendo praticamente qualquer manutenção, como trocar um dos ventiladores sem tirar o carro da impressora. Acho que apenas o BL-TOT vai continuar sendo um pouco mais chato de mexer, mas também não será o fim do mundo. Notem que aqui eu coloquei algumas arruelas para dar a altura correta no meu BL-TOT. Talvez você também precise fazer algum ajuste. No meu caso, eu precisei usar 2 arruelas em cada parafuso para descer cerca de 1,5 mm. E pronto, afrouxando os 3 parafusos nós podemos tirar o carro antigo. Agora vamos para a montagem do carro novo. Bom, agora vamos para a montagem propriamente dita, e a primeira coisa que iremos precisar é a peça suporte e 3 porcas M3, que aqui estou tirando da peça antiga. As porcas devem entrar sem grandes problemas, mas também devem ficar bem firmes. Se ficarem frouxas, talvez você precise ajustar o fluxo do filamento da sua impressora na hora que for imprimir. Se não entrar, dá para usar aquele velho truque de esquentar as porcas com ferro de solda para fazê-las derreter o plástico enquanto entram, blá blá blá, mas aqui foi tranquilo. O próximo passo, colocar o BL-TOT, se é que você vai usá-lo. Há um buraco no suporte para passar a fiação, e você vai precisar de 2 parafusos M3x6 ou M3x8 mm, e provavelmente algumas arruelas. Aqui estou usando as 2 arruelas para ajustar a altura, baixando o BL-TOT em cerca de 1,5 mm. Dá para ver que na peça foi prevista uma canaleta para passar a fiação do BL-TOT.
Isso vai ajudar a deixar os cabos bem arrumados. Você só vai precisar de um pedaço de fita adesiva para prender os fios e eles não ficarem fugindo e incomodando. Próximo passo será passar os fios do aquecedor e do termistor. Mas antes eu preciso tirar esse conector do termistor, senão o fio não vai passar. Há uma canaleta por dentro da peça prevista para esses fios. É só passar os fios do termistor, depois passar os fios do aquecedor, um de cada vez. Bem fácil. Talvez você esteja se perguntando por que esse pedaço de tubo PTFE na entrada do dissipador. Isso é por causa da configuração que eu uso no BMG. Eu uso um heat break do tipo All Metal Remote, ou o que seria usado para Bowden. Esse tubo vai até o início do heat break. Ele não vai até lá embaixo no bico. Talvez até valha a pena fazer um vídeo só falando disso, hein? Quando se usa um dissipador todo all metal, como o BMG, fica um pequeno espaço, com uma folga de alguns milímetros entre a saída do BMG e a entrada do dissipador. Normalmente isso não incomoda, mas pode ser problema com alguns filamentos, tipo filamento flexível. Na configuração que eu uso, praticamente não há folga, desde as engrenagens do BMG até o bico. Funciona super bem, não há entupimentos com PLA, não há carbonização do tubo PTFE, porque ele para bem antes do bloco aquecedor, onde a temperatura é muito mais baixa. Como eu falei lá no início desse vídeo, montar e desmontar o BMG exige um pouco de jeitinho, mas acho que é assim com praticamente qualquer coisa quando se trata de impressora 3D, né? Então é só ir arrumando as peças, mexendo para lá e para cá, que elas vão se encaixando. Depois de encaixar o dissipador no BMG e o BMG no suporte, é só parafusar o BMG no motor que fica tudo muito bem preso. Fica uma montagem bem firme. Uma coisa que incomodava na versão antiga era que o BL-TOT esbarrava nos fios do aquecedor. Agora isso ficou resolvido. Como esse conjunto já estava montado, vamos aproveitar e vamos já colocar a capa de silicone no bloco aquecedor. Se essa fosse uma montagem nova, eu deixaria para colocar a capa de silicone depois, pois teria que fazer um aperto a quente do bico. Eita, assunto para mais outro vídeo. Eu estava usando uma extensão nos fios do ventilador. Já que estou aqui, vou dar um jeito nisso soldando um par de fios novos mais compridos. Então, primeiro, vamos dessoldar os fios antigos. Vamos cortar e descascar os fios novos. Vamos pegar a solda, aquecer o soldador, colocar um pouco de solda nas pontas dos fios. Isso vai facilitar a junção do fio no ventilador. Cortar o excesso das pontas, soldar os fios novos, primeiro o positivo, depois o negativo. E eu estou usando um par de cores diferentes aqui para não me confundir. Vamos testar o ventilador para não ter uma surpresa desagradável depois. Já imaginou montar tudo na impressora e o ventilador não funcionar? Tudo bem, não seria a primeira vez que eu troco um ventilador, mas é sempre melhor evitar um trabalho extra. E já que estamos aqui, vamos aproveitar e tirar a poeira do ventilador. Hora de colocar o ventilador no carro. E olha só que legal, temos uma canaleta embutida para os fios do ventilador do dissipador também. É só enfiar os fios e posicionar o ventilador no seu lugar. Mas claro que um ventilador sem um guia de vento não é tão útil assim. Então temos aqui a peça que vai guiar o fluxo de ar da saída do ventilador pelas aletas do dissipador, dando uma baita eficiência. Nos meus testes eu cheguei a reduzir um monte a velocidade do ventilador para reduzir o ruído e mesmo assim o dissipador ficou com uma temperatura bem tranquila. Quem sabe isso é mais um teste que podemos fazer no futuro, tipo medir a temperatura no interior do dissipador com várias velocidades do ventilador e ver se conseguimos trabalhar com velocidade bem baixa para ter bem menos barulho. Afinal, é um saco ter drivers silenciosos e ventiladores barulhentos, não é? Se bem que esse ventilador que eu estou usando até que é relativamente tranquilo.
Antes de instalar essa peça, é bom usar um parafuso M3 para fazer a rosca dos furos, inclusive os 2 furos da frente que serão usados para a fixação da terceira peça, que é a fixação e guia do ventilador de resfriamento do filamento que sai do bico. Agora é só uma questão de parafusar o ventilador. 4 parafusos M3 por 20 mm vão fixar o ventilador e o guia do vento. Agora conectando o cabo do motor. Se você não for usar o blower, o ventilador de resfriamento da peça, a montagem já está praticamente pronta. Mas nós vamos colocar o blower. Só que ao invés do sapatinho que eu estava usando antes, e que aliás funciona super bem, e que você pode continuar usando se quiser, nós vamos colocar o novo suporte do blower. O ventilador vai encaixado no suporte do blower, que por sua vez vai parafusado no suporte do BMG. E o suporte do blower tem regulagem de altura, que nós vamos acertar depois na impressora. Vamos precisar de 2 parafusos M3x6 ou M3x8 para prender as peças. E 2 parafusos M3x20 para prender o blower. Eu não desenhei uma canaleta para a fiação do blower, mas acho que ela até passa junto com os fios do ventilador se tirar o conector da ponta, da mesma forma como a gente fez lá com o termistor. De qualquer forma, não testei ainda e por enquanto vamos deixar o fio passando por fora mesmo. E algo que ficou faltando é a emenda do BL-TOT. Quando for comprar um BL-TOT, 3D-TOT, sensor indutivo ou qualquer outra coisa que vá colocar no carro da sua impressora, faça um favor a si mesmo e compre algo que tenha um cabo comprido. Tem clone de BL-TOT bom e barato na AliExpress, já com cabo de 1,5 m, se não me engano. Muito melhor do que essa maldita emenda. Mas preste atenção para pegar com o cabo que vai direto do BL-TOT até a placa. Tem uns que vêm com cabo de extensão, que nem esse que eu estou usando, que é um saco. Eu resolvi colocar uma malha náutica nesse cabo e não sei se foi uma boa escolha. O acabamento fica bom, mas é mais chato de lidar do que aqueles organizadores de cabos espirais. Para conseguir passar os fios da malha, eu juntei tudo numa ponta com fita crepe mesmo. Passei por dentro de 1 metro de malha de 12 mm e tirei a fita crepe. Descobri que 1 metro foi demais, mas decidi não cortar por enquanto. E tirar a fita crepe foi um saco. Mas pelo menos o acabamento ficou bom. Mas e que tal a gente comparar o peso de todo esse sistema com o extrusor que é o queridinho do momento, o BQ-H2? O conjunto do H2 com motor, extrusor, dissipador, hot end, aquecedor, termistor e mais essa grelha do resfriamento que é bom usar porque você não vai querer danificar um motor de 35 mm, que é bem difícil de encontrar por aí, pesa quase 240 gramas. E aqui estamos sem o blower, sem o BL-TOT, sem peças para montá-los e sem algum adaptador para montar o extrusor no carro. Já a nossa montagem, que inclui todos os itens acima, deu uns 350 gramas. Na minha opinião, até que o peso se compara de forma bastante favorável, considerando que estamos lidando com um sistema mais barato e com peças muito mais fáceis de encontrar caso tenhamos qualquer problema. Esteticamente, aí vai do gosto de cada um. Claro que há a questão das dimensões, mas o BQ-H2, apesar de ser obviamente mais baixo, ele é mais largo do que a nossa montagem. E na direção Y, na forma como o blower é geralmente montado, a diferença nem chega a ser considerável. Quanto à performance, ainda não testei o H2. Quem sabe esse assunto para mais um vídeo? Vamos ver se isso sai no futuro. Eu já devo ter ideia para uns 10 vídeos na fila. Para prender o suporte no carro, precisamos de 3 parafusos. Estou usando um M3 por 16 mm embaixo, mas em cima 16 mm fica curto. Então estou usando 2 de 20 mm com 2 arruelas em cada, para reduzir o comprimento em uns 2,5 mm. Vai que as arruelas também ajudam a dar uma segurada na correia, que aliás é outra coisa que eu preciso arrumar aqui. E pronto, o carro está fixo. Essa parte é bem fácil.
Agora vamos para a parte bem mais chata, que é ligar o cabo na placa. Estou aqui usando aqueles terminais tubulares para fiação do aquecedor. Afinal, eu tinha que inaugurar o alicate algum dia, né? Mas é meio desnecessário. Trabalhando em 24 volts, a corrente no aquecedor não é tão alta e o conector na placa é muito pequeno, dificultando a colocação desse terminal. Essa placa é uma SKF versão 1.3. Ela tem saídas para 2 extrusores. Eu uso a saída do motor do segundo extrusor para o segundo motor do eixo Z. E na saída para o segundo aquecedor, quem está ligado é na verdade o ventilador do dissipador do extrusor. Assim eu posso ter o ventilador ligando acima de 50 graus centígrados e desligando abaixo de 50 graus centígrados. Assim o ventilador não fica incomodando o tempo todo e também acredito que a gente estende a vida útil do ventilador. O blower vai ligado no conector, que já é normalmente previsto para ele. O termistor também vai ligado no seu devido lugar. O BL-TOT vai ligado no lugar do endstop do Z. Não podemos esquecer de ligar o motor do extrusor. E claro, também não podemos esquecer de ligar o servo do BL-TOT. E com isso concluímos a ligação elétrica e vamos torcer para que tudo dê certo. E agora é hora de acertar a altura do blower. Primeiro vamos soltá-lo para ter acesso aos parafusos de fixação e ajuste de altura. Vamos fazer o homing da impressora. Descer o bico até encostar na mesa. Afrouxar os parafusos de fixação e ajuste. E aqui eu decidi usar uma chave de boca com espessura de 1,5 mm como guia de altura, colocando ela debaixo do suporte do blower. Eu pressiono o suporte contra a mesa, com a chave entre a mesa e o suporte, e aperto novamente os parafusos. Você pode querer ajustar um pouco mais alto ou mais baixo, mas essa altura tem funcionado muito bem para mim. Agora é só prender o blower novamente e partir para o nosso primeiro teste de impressão após o upgrade. Então, como não podia deixar de ser, meu primeiro teste de impressão tinha que ser um cubo oco, né? Aqui estamos imprimindo um cubo oco em ABS a 250 graus centígrados com o fan a 15% e o resultado foi o esperado. Na verdade, em impressões subsequentes eu acho que o fan a 15% ficou até um pouco demais para as impressões em ABS. Sinal de que esse novo desenho ficou ainda mais eficiente do que o antigo sapatinho. Certamente por conta de algumas otimizações que eu fiz, como uma rampa na saída do ar e alguns outros detalhes. Os arquivos para esse suporte estão no Thingiverse e também no repositório do Projeto Graber no Google Drive. Então fique à vontade para carregar, imprimir, alterar, contribuir. O link está na descrição deste vídeo. E espero que você tenha curtido, que este vídeo tenha sido útil ou ao menos divertido. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Dúvidas, críticas e sugestões, por favor, só deixar nos comentários. Até a próxima e um grande abraço!